Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, que é um versículo que descreve o desejo do nosso coração. Essa é a nossa segunda vez no Japão, terceira vez nessa região do mundo, mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala do coração dele em ministrar para um grupo de pessoas que até então ele desconhecia. Essa saudação que expressa graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, através de Paulo, quando ele diz, Romanos 1, 11 e 12, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha. A ideia do texto é que, ao ministrar a palavra de Deus para pessoas, não somos somente nós derramando bênçãos sobre os irmãos, mas os irmãos abençoando através da nossa mútua fé em Cristo Jesus. Já fizemos isso através dos cânticos, fizemos isso através dos cumprimentos. Faremos isso no final do nosso estudo através da comunhão em Cristo Jesus. Então isso nos impressiona e por isso nós nos alegramos com a possibilidade de estar com os irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa de 35 anos. Não é que ela tem 35 anos, mas nós somos casados há 35 anos, 10 meses, 12 dias, 3 horas e 15 segundos. Mais ou menos, eu sempre dou um chute, não é por aí, mas é mais de 35, quase 36 anos, e Deus nos agraciou, pasmem irmãos, com 6 filhos, e quase 15 netos, tem 14, descobrimos alguns dias, ou dia antes da nossa viagem, foi de que a nossa filha, que já tem 4, que está no meio superior, que o 5º chegará em janeiro. Que Deus tenha abençoado a nossa família. Como veremos hoje à noite, nenhuma família é perfeita e certamente a nossa não é. Não fosse a graça de Deus, a pessoa de Jesus, como diz Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Você pode fazer casas, mas você não terá um lar só por Jesus. Nosso filho mais velho, Davi, é pastor lá no Brasil, onde nós residimos e ministramos há quase 31 anos. A minha esposa foi criada no Brasil, é mais brasileira do que americana, mas eu sou americano, cheguei com 28 anos no Brasil. Davi é um pastor da nossa igreja em Atibaia, tem mais uns 1.300 membros, Atibaia, São Paulo, e dirige um ministério chamado Pregue a Palavra. Parece novidade para alguns pastores, infelizmente. Tem muito pastor no Brasil que não prega a palavra de Deus. É verdade. Prega suas ideias, seu achômetro, eu penso, eu acho. E está resgatando pastores de múltiplas denominações, chamando de volta para uma pregação da palavra de Deus e não das suas ideias. Já mais de 1.500 pastores foram treinados, inclusive Cuba, Venezuela, Angola, agora Moçambique, ele vai em junho. Do meio, a nossa filha, a Sherry e Davi Júnior, lá em cima. A nossa filha Sherry, o marido trabalha por uma multinacional, mas consegue sustentar a família trabalhando de casa 3 vezes por semana e doa o resto do tempo como pastor leigo na igreja dele e também trabalhando com Pregue a Palavra. Daniel, o nosso terceiro, é capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje está nos Estados Unidos, mas amanhã nós não sabemos onde estará, fiéis na sua igreja. Steven é pastor nos Estados Unidos, agora com 2 filhos. A Keila é a nossa caçula, tem 23 anos, já formada, e para os rapazes aqui que já estão de olho na minha filha, ela já tem namorado e o ano que vem ela casa, tá bom? Mas a Keila está em casa no Brasil cuidando da nossa netinha. A nossa filha adotiva, a Juliana, que nós adotamos quando ela já tinha 10 anos. Eu percebi que a minha esposa estava com muito tempo nas mãos, com somente 5 filhos. Eu resolvi adotar uma criança de rua
Não foi exatamente isso, mas a Juliana veio para a nossa família com 10 anos e tem passado por muitas dificuldades, e nós também. Ela saiu da nossa família durante um tempo, voltou, casou, membro da nossa igreja, o irmão, que ela encontrou numa assembleia perto de casa. Eram membros da nossa igreja de Atibaia. Nasceu o primeiro filho, mas deficiente, várias dificuldades de aprendizagem. Quando nasceu a Radassa, segunda filha dela. E Radassa, nós estivemos aqui, de fato na Coreia do Sul, e logo em seguida aqui, quando nasceu 2 anos atrás a Radassa, cardiopata. Logo entrou na cirurgia para corrigir problema de coração, tem buraco no coração até hoje, e vive à base de traqueostomia, oxigênio, remédios, cuidados que a minha esposa e a minha filha, não a mãe, mas a tia, a Juliana, já tem as mãos cheias com o filho dela, porque o marido abandonou a família em meio a toda essa crise. E caiu tudo para nós, e principalmente para minha esposa. Então hoje essa é a nossa família. De 6, mais 15 netos, mas principalmente o cuidado da pequena Radassa, que carece das nossas orações. E aquela está cuidando dela sozinha durante 2 meses, para nós estarmos ministrando aqui. Então nós honramos publicamente a nossa filha. E toda essa história também ilustra um princípio que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. O assunto que foi solicitado, que eu gosto demais de trabalhar, porque eu preciso, é o perdão. De todos os princípios que nós poderíamos conversar sobre a família, eu diria que o que predomina, o que sobressai, é a importância, a necessidade, a urgência de vivermos como perdoados, não perfeitos, mas perdoados, por causa de Cristo Jesus. Somente os perdoados em Cristo Jesus serão capazes de perdoar uns aos outros, porque todos nós da família, nós somos que nem porco-espinhos. Já parou para pensar como deve ser? Hoje é um dia um pouco mais frio mesmo, em plena primavera, mas vocês que vieram de uma região mais fria no Brasil, Atibaia faz muito frio, às vezes chega a 0 graus, mas para o sul, Gramado, às vezes neva. Você sai de casa, é tão frio, a respiração aparece, uma nuvem desaparece. Imagina uma família de porco-espinhos, na mesma toca, numa noite que está fazendo 0 graus, você chega junto de outro porco-espinho e inevitavelmente acaba alfinetando, respeitando o seu amado, a sua amada. A nossa vida é assim. Nós somos porco-espinhos, na mesma toca, familiar e eclesiástica. Meus queridos irmãos, se nós não aprendermos a lidar com as alfinetadas, espetadas que nós damos uns aos outros, nossas famílias estão destinadas ao fracasso. Eu já falei e eu repito, não existe nenhuma família perfeita, tá bom? Nem do Shrek é uma família perfeita. Nós precisamos de Jesus. Um tempo atrás no Facebook eu vi esse desenho, falou assim: Rosalina, amanhã faremos 50 anos de casados. Eu vou mandar matar um leitão. Ela responde com mágoas: que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou. 50 anos de mágoas. Como nós vamos lidar com isso biblicamente? Nós vamos lidar com isso de dentro para fora. Na família, nós não podemos esperar que nós, por nossas forças, vamos mudar o nosso filho, os nossos pais, o nosso cônjuge. Só Deus pode fazer isso. Nós clamamos a Deus, mas nós temos que nos responsabilizar por nós mesmos.
Deus quer trabalhar de dentro para fora do lugar onde eu sou quem eu sou. Sabe onde que é? Em casa. Eu posso ser quase qualquer coisa aqui na igreja. Eu posso reger, cantar, orar, pregar, pintar um sorriso no meu rosto com bibliona debaixo do meu braço e graça e paz, irmão, e você acha que eu sou o homem mais espiritual do mundo. Mas tudo isso pode ser um show. Biblicamente, eu sou quem eu sou em casa, onde a máscara dourada é tão pesada que eu seguro na fábrica, na igreja, com os vizinhos, diante do pastor, quando faz visita em casa, a gente tira da prateleira a Bíblia, coloca no meio da sala. Mas quando todo mundo sai, quem sou eu? Com minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com meus pais. À luz da palavra de Deus, a plenitude do Espírito Santo que tanto almejamos, mais se manifesta no contexto do lar do que no louvorzão. Em Efésios capítulo 5, quando nós lemos, enchei-vos do Espírito, e lemos as evidências disso, falando uns aos outros, mutuamente para edificação, sinal da plenitude do Espírito. O texto continua falando, cantando, louvando ao Senhor, a adoração de coração, seja tomando banho, seja no trânsito, é evidência de que o Espírito está me controlando pela palavra dele. O texto continua dizendo, dando graças a Deus, edificação mútua, adoração, gratidão, evidência do Espírito. Mostra-me uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas só vive resmungando, murmurando, reclamando. Eu te mostro uma pessoa que o Espírito Santo não está enchendo. Mas depois de tudo isso, o apóstolo Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa então uma avalanche de evidências disso no lar. Mulheres, não libertas pelo feminismo, mas que se sujeitam aos seus próprios maridos com respeito. Maridos que se sacrificam a bem da sua família, da sua esposa, amando a esposa, protegendo a esposa, pastoreando a esposa. Filhos que de coração obedecem aos seus pais, são cheios do Espírito Santo, honram os seus pais. Pais não irritam, provocam, instigam seus filhos, mas educam e disciplinam seus filhos. Essas são as evidências de uma família cheia do Espírito. Agora, eu quero que você olhe nesse mesmo livro de Efésios para o texto interessante, bem logo antes. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Bem antes do apóstolo Paulo falar sobre tudo isso, ele já descortina uma das maiores, se não a maior ameaça ao bem-estar familiar, que são as mágoas, a ira não resolvida. Antes dos versículos 31 e 32, nós encontramos no versículo 26, Efésios 4, 26, essas palavras tão sábias do apóstolo Paulo. Ele diz assim, 4, 26, irai-vos à margem, para uma espécie de raiva justa, em defesa dos indefesos, mas não pode estender-se ao ponto de ser ira crônica, que se chama mágoas. Irai-vos, mas não pequeis.
tem um limite. O limite é quando a ofensa, a injustiça se transforma em algo pessoal. Agora é sobre mim, agora você vai ter que lidar comigo. E o tempo mostra isso, mas o texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não diz se você morar no Alasca, você pode esperar 6 meses até o sol reaparecer no inverno para resolver sua ira. A ideia é uma figura, pouco tempo. Porque se passa muito tempo, ira até que justa se transforma em mágoas. E mágoas matam a nós, ao nosso cônjuge, a nossa família. E depois ele diz: nem deis lugar ao diabo. Não é uma nova ordem. Essa ordem está ligada à anterior. A ideia é que, dando margem à ira, por exemplo, num relacionamento a 2, você dá espaço para o diabo entrar no meio de vocês. E de repente o relacionamento outrora harmonioso, unido, vira conflito conjugal. O time se divide, e a casa dividida contra si mesma, o quê? Não subsistirá. Não dá lugar ao diabo através da ira crônica, chama-se mágoas. Paulo repete a ideia, olha o versículo 31. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera. Não é doença, é outra forma de raiva. E ira, ele empilha termos que descrevem várias formas de mágoa, ira, fúria. Ele diz, e gritaria, e blasfêmias, aquele bate-boca que nós, às vezes, no ministério pastoral enfrentamos quando chega um casal, visitamos um casal, uma família, e é óbvio que tem problema sério. Porque entra na sua sala e você pede para sentar no sofá, um fica daquele lado, o outro fica do outro lado. Não é aquele casal de namorados que, quando chega na sua casa para o aconselhamento prenupcial, praticamente ocupa o mesmo lugar. Estão afastados. Parece um diabo. Pois não, como podemos ajudar? E um aponta o dedo no nariz do outro, assim como Adão fez com Eva, e começa a acusar um ao outro. Isso não é um espírito. Longe de vós tudo isso, as blasfêmias de falar mal uns dos outros, essa é a ideia. E toda malícia. Antes, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E aqui a frase-chave: como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, essa chave. Eu não consigo perdoar sem Jesus. Somente os perdoados conseguem perdoar. Perdão é marca de grife do cristão. É o que nos separa do mundo, de outras religiões vingativas. Vocês nos machucaram, nós vamos pegar vocês agora. Bombas explodindo em nome de religião. O que é isso? Alguns anos atrás eu ouvi essa história. Não sei quantos já assistiram o espetáculo Cruel da Espanha, em que um toureiro enfrenta o touro dentro de um estádio com 30 mil pessoas assistindo. E o toureiro, normalmente mais inteligente do que o touro, mas nem sempre, ele enfia espadas atrás de um pano vermelho.
E ele provoca o touro. Sacode na frente do touro, que fica furioso, e ele vai atrás. Mas de última hora, o toureiro retira o pano, e nesta exata hora ele lança uma farpa nas costas do touro, que vai acumulando feridas e feridas, vez após vez, até que sangra, desmaia e morre. Só que essa vez, em meio ao espetáculo cruel, o toureiro começou a passar mal. E cambaleando até o lado da arena, sentou-se, exposto, vulnerável. Coletivamente, as pessoas daquele estádio, é hoje que o touro vai ganhar. Só que, qual foi a surpresa de todos? Quando o touro, como se sentindo solidário com seu colega de lutas, foi farejando, chegando junto e ficou de vigia ao lado do toureiro, dando tempo suficiente para o mesmo ser socorrido, resgatado e salvo. Quando li essa história, não sei se foi verídica ou não, mas me ocorreu: como seria bom se as nossas famílias fossem assim? Como seria bom se as poucas igrejas evangélicas sérias do Japão fossem assim? Mas parece que quanto mais difícil plantar um trabalho, viver o evangelho, mais nós rachamos, mais nós brigamos entre nós. Japão é um lugar muito difícil, vocês sabem disso. Portugal, nós já visitamos várias vezes. Muito difícil. E as poucas igrejas que tem, e dificilmente passa de 50 membros, só vivem rachando. Por quê? Falta de perdão. Certa vez alguém disse assim: guardar mágoas é como você tomar veneno, cruzar os braços e esperar que seu inimigo morra, mas não morre. Quem morre é você. Mas não é por esse motivo que eu queria trabalhar esse assunto nesses poucos minutos que temos à luz das Escrituras. Não é de forma egoísta. Perdoa seu irmão por amor a si mesmo. Não, essa não é a mensagem bíblica. Perdoa seu irmão por amor a Jesus. Porque você é um perdoado. Que o sangue de Jesus te lavou de toda a condenação, como Paulo diz em Romanos 8:1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não prestará contas do seu pecado, porque Jesus já prestou contas do seu pecado. Quando ele bradou da cruz, tetelestai, está pago. Ou ele paga, ou você paga. Ou você lança-se sobre o abismo do inferno, sobre a ponte que é a cruz, Jesus e só Jesus. Ou você paga durante toda a eternidade pelo seu pecado. Se você é um salvo em Cristo Jesus, todo o seu pecado foi perdoado. Tudo. Então, irmão, não haverá um filme em cartaz celestial. Os piores momentos do pastor Inácio. Não vai. Está debaixo do sangue. Jesus pagou. Se é que você lançou-se, isso é fé bíblica. Virar as costas ao pecado chama-se arrependimento. Tudo que você dependia, aquela corda de boas obras, de frequência na igreja, de batismo, de dízimo, que você larga tudo isso e você cai em confiança sobre Jesus. Ele recebe toda a glória
e você é limpo. Agora, irmão, se isso já aconteceu na sua vida, você não tem opção de não perdoar. E são muitas as situações que exigem perdão. Eu não quero agora desenterrar situações que você já tratou. Se perdoou, está perdoado. Nós não precisamos desenterrar essas coisas do passado, a não ser que sejam presentes. E quando voltam e aquela adrenalina da vingança volta, nós temos uma opção: guardar mágoas ou perdoar. Fofoca e mentira que rachou seu coração. Uma traição familiar real ou virtual. Um parente viciado que detonou a sua vida de criança, de adolescente. A separação, divórcio dos seus pais, ou talvez você como vítima. Um filho rebelde que fez você passar vergonha diante dos irmãos da sociedade. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas das nossas igrejas foram abusadas sexualmente na infância por um padrasto, por um irmão, um meio-irmão. Os maus tratos, sogros intrometidos que não param de atrapalhar o seu casamento, e as mágoas que isso causa, um colega insuportável, um patrão injusto, assaltos, roubos, calotes. Talvez não tenha tanto disso no Japão, mas quando eu preguei na nossa igreja essa mensagem, eu fiz um levantamento. Quantos aqui já sofreram um desses três? 96% da igreja levantou. Só não levantou os ladrões e assaltantes da nossa igreja. Não foi exatamente isso. O que eu quero fazer com vocês agora é contar uma história. É uma história da minha vida. A história que Jesus contou para ilustrar tudo isso. Não as minhas palavras, mas dele. Nós faremos isso durante 30 minutos. Eu vou parar 9h30. Eu sou americano, mas o horário britânico. E nós vamos abrir. Talvez você tenha alguma pergunta sobre qualquer coisa que tenha a ver com família, com a mensagem. É isso que nós vamos fazer. Tá legal? Então abre sua Bíblia agora no livro de Mateus. Fascinante. O Evangelho, as boas novas de Mateus, discípulo de Jesus, em que ele trata do rei e do reino. Mateus é o livro do rei. De início ao fim, nós encontramos Jesus como o rei dos reis, o rei dos judeus, e provas disso. Desde a genealogia de um rei, capítulo 1, anúncio do rei pelo embaixador João Batista, as qualificações do rei quando nós o vemos na tentação do diabo, na constituição do rei no Sermão do Monte. É o primeiro texto que eu gostaria de destacar, porque Jesus ensinou não menos de 4 vezes no Evangelho do Reino sobre perdão, relacionamentos no corpo de Cristo. O ensino de Jesus foi como uma bomba com grande pavio. Jesus ensinava, acendia o pavio. Mas demorava para os discípulos entenderem. Basta 4 ensinamentos para finalmente a ficha cair. Eu sempre faço isso porque tem 3 ou 4 dormindo já no início, então é para ajudar um pouco. A primeira vez, antes de chegarmos na história principal,
O Sermão do Monte, a constituição do rei e do reino. Mateus 5, 23 a 26. Olha o que diz o texto. Mateus 5, 23. O rei explica a importância de perdão no seu reino. Mateus 5, 23 diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Nós reconhecemos esse momento em nossos cultos, várias igrejas, denominações fazem de jeito diferente, mas nesse contexto nós nos confundimos pensando que é um culto normal da igreja, e os irmãos trouxeram como dominicalmente fazem, deposito, alguém talvez passe, cofre, alguma coisa. Não era isso. Nesta época, os judeus subiam 3 vezes por ano para o tabernáculo, o templo, em Jerusalém, com os dízimos e ofertas acumulados dos últimos 4 meses, mais ou menos. Eles viajaram em caravanas, talvez durante uma semana, de Nazaré, no norte, até Judeia, até Jerusalém. Custou para chegar lá. E finalmente estão diante do altar para depositar as suas ofertas. E Jesus diz: ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, não deposite a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que Jesus está dizendo é radical. Deus está mais interessado em relacionamentos acertados na família da fé e na família do que bugigangas religiosas. Ele não precisa. O Dia dos Pais está se aproximando. O que nossos pais falavam quando perguntavam: o que o senhor quer para o Dia dos Pais? Filhos que me obedecem. Normalmente foi essa a resposta. Eu quero que vocês parem de brigar entre si. Eu quero paz em minha casa, silêncio, só um dia. Deus quer que seus filhos se relacionem ao ponto de: deixe de lá, volte uma semana, acerte com seu irmão, peça perdão. Essas palavras são difíceis, principalmente para nós homens. Eu tenho uma teoria anatômica de que tem um defeito genético que impede que o homem fale: você me perdoa? Como essas palavras são difíceis para sair da boca. Vamos fazer um teste, vamos ver se os homens conseguem comigo. Eu vou contar para 3. Não olhe para a sua esposa, que talvez ela perdoa tudo que você já fez na vida. Você não deve fazer desse jeito. Eu vou falar 1, 2, 3, eu falo: você me perdoa? Só olhe para mim, eu te perdoo, tá bom? 1, 2, 3. Você me perdoa. Tá vendo? Fraco. Agora, mulheres. 1, 2, 3. Você me perdoa. Viu? É defeito genético. Eu garanto a próxima vez, e não vai ser a primeira, que você pecar de alguma forma contra sua esposa e fizer isso, a resposta dela vai ser mais ou menos assim: eu não acredito. Essas foram as primeiras palavras de Jesus sobre relacionamento, sobre perdão. Mas as segundas ainda estão no Sermão do Monte, capítulo 6. Já ouvimos o pastor fazer essa oração nesta noite, parte pelo menos, o Pai Nosso. Nós conhecemos isso de cor e salteado, mas vamos ver se realmente conhecemos. Mateus 6, 12. Parte do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Amém, aleluia. Mas não tem ponto. O que o texto diz? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como.
nós temos perdoado aos nossos devedores. Ó Papai do céu, perdoa-me as minhas iniquidades do mesmo jeito que eu já perdoei o meu sogro, o meu marido, meu filho viciado, meus pais alcoólatras, minha cunhada intrometidora. Eu quero perdão da mesma medida. Você tem coragem de fazer essa oração? Tão difícil é que no PS do sermão, da oração Pai Nosso, depois do amém do versículo 13, é a única cláusula de toda a oração que Jesus precisa explicar. Ele diz amém no versículo 13 e diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que é isso? É sério. Entenda, não é condição da salvação perdoar, porque seria uma obra e você receberia a glória. Você chegaria no céu, eu perdoei a todo mundo, agora eu mereço o perdão. Não é isso. Mas eu diria que a maior evidência de uma transformação, uma conversão verdadeira do seu coração, é sua disposição, difícil que seja, repetida que tenha que ser, de perdoar. Terceira vez, Mateus 18. E agora chegamos onde eu queria garimpar um pouquinho sobre a essência do perdão. Mateus 18, 15. Mateus 18, versículo 15. Você também conhece esse texto. É sobre comunicação direta. Na igreja. Versículo 15 diz assim: se teu irmão, notem, mais uma vez, relacionamento, eu tenho algum vínculo, isso não é ser policial de todo mundo, pressupõe, você é chegada à pessoa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não coloque na corrente de oração da igreja. Isso é fofoca. Vocês dois, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E agora você vai ganhando o seu irmão. Mas notem, gente, algo... eu vou dizer, chato. Você lembra o primeiro texto? Se você ofendeu o seu irmão, vá, acerte. Só que agora eu esperaria Jesus dizer, se teu irmão pecou contra ti, fica em casa, assista a televisão, manda o WhatsApp, até teu irmão chegar. E agora, perdoa. Vá. Mas espera aí, eu pequei, eu vou. Mas ele pecou, eu vou também. Isso não é justo. É justo. A ideia é o primeiro a perceber que tem algum problema, algum atrito, alguma aflição, algum pecado, e o irmão está em perigo. Vá, salve o teu irmão, clame para teu irmão, restaure o teu irmão, não fofoque contra o teu irmão. E teu irmão, se ele reconhecer o seu pecado, perdoe. Sim. E à luz do ensino bíblico, mesmo se ele não reconhecer seu pecado, de coração perdoe, mesmo que tenha que tratar como publicano um pecador. Agora, gente, tanto ensino. E agora os discípulos, que nem nós, meio lerdos, começam a entender, puxa vida, esse negócio de perdão é muito importante, né?
você imagina quem é que vai levantar a mão na classe de escola bíblica dominical, sabatical, dos discípulos, mas Pedro. Pedro está entendendo agora esse negócio. Aqui vem a história que Jesus conta para nós entendermos como é importante isso para Deus. Na família e na família da fé. Perdão é a graça que faz rodar as rodas da nossa vida espiritual. Logo depois desse último ensino de Jesus, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, podemos imaginar Pedro, ele não se contém, como sempre. Ele, como aquela criança na classe que ainda não aprendeu, não se arrisque respondendo perguntas, porque talvez você erre. E lembra daquela criança na escola bíblica que a professora perguntou para as crianças: Crianças, o que corre para lá e para cá, come nozes e tem um rabo muito grande? Ninguém respondeu nada. Até que Joãozinho levantou o braço e falou para a professora: Professora, eu sei que a resposta é Jesus, mas realmente parece um esquilo. E era esquilo, não era Jesus. Mas Pedro sempre queria responder. E olha o que ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? O que é isso? É a história do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ele acrescenta agora até 7 vezes. E Pedro agora fica esperando: bem feito, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Uma estrelinha dourada para colocar no peito e mostrar para os outros discípulos. Eu respondi certo. Por que Pedro fala 7 vezes? Os rabinos da época ensinavam que o limite do perdão divino era 3. Porque no livro de Amós, capítulos 1 e 2, podem conferir depois, mas Deus dá volta do povo de Israel, condenando os países vizinhos, dizendo: por 3 pecados de Damasco, sim, por 4, juízo. Por 3 pecados de Moabe, sim, por 4, castigo. Por 3 pecados, sim, de 4, por Judá, disciplina. Ele chega em Israel: por 3 pecados, sim, por 4 de Israel, exílio, castigo. À luz disso, os rabinos ensinam: Deus admite até 3 vezes, mas depois disso, pau! Pedro, percebendo a importância do Rei dos Reis, ele dobra os 3, acrescenta mais um para ter o número da perfeição e espera a estrelinha dourada. Só que Jesus responde no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que é isso? Isso é um abuso. Isso é se tornar capacho. Notem que Jesus está invertendo o que Lameque falou em Gênesis capítulo 4. O descendente de Caim, quando ele declara: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Eu matei um cara que me ofendeu, eu acabei com ele. Lameque será vingado 70 vezes 7. Algumas traduções dizem 77 vezes. Jesus está refletindo o oposto da vingança. Perdão 490 vezes. Não, meu amigo, não é isso que Jesus não está dizendo: Pedro, a próxima vez que André, teu irmão, lá naquela pelada dos discípulos, te dá um chute na canela, dou-lhe uma. Na semana seguinte foi do outro lado, dou-lhe 2.
10 anos depois, Pedro está com sua calculadora, 489, semana que vem, cara, eu vou te pegar. A ideia é, se você está contando, você não está perdoando. Perdão é dou-lhe uma, 0. Dou-lhe uma, apagou. Se você está contando, você não está perdoando. É nesse momento que Jesus conta uma história chamada uma parábola. A palavra em si significa parabola, o balo, a palavra que significa lançar ao lado. E Jesus pega ensinamentos abstratos. O reino dos céus é assim. Eu nunca vi o reino dos céus. Seus conceitos, mas eu já vi 4 solos. Uma criança de colo. Uma pérola preciosa. Isso eu entendo. Então Jesus conta uma história. Eu quero contar, mas preencher os espaços e a gente termina. Versículo 23. Por isso, agora Jesus conta a história. O reino dos céus é semelhante. Eu não conheço o reino, nunca vi, mas Jesus vai explicar o padrão de perdão no reino dos céus. É semelhante a um rei. Rei é Deus. Nas histórias, parábolas. Que resolveu ajustar contas com os seus servos. É hora de acertar as dívidas, o cartão de crédito. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Agora nós temos que dar uma parada. Esses detalhes não são por acaso. 10.000 talentos é uma soma quase impossível de nós imaginarmos. Muitos países do mundo antigo pagavam dívidas internacionais, 1 talento de ouro por ano. Como que um mero servo de um rei acumula uma dívida de 10.000 talentos? Mas isso representa a nossa dívida, nosso pecado incontável. Desde o momento do primeiro pecado até o último respiro da nossa vida. Pecado, 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 pecado. Eu peco quando eu prego, meus irmãos. O orgulho ataca uma frase que, essa aqui foi legal. Olha, as pessoas estão prestando, não gostaram disso aqui. Pecado, 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 pecado. Acho que nunca preguei sem pecar. Somos miseráveis pecadores. 10.000 talentos é pouco para descrever meu pecado. Mas naquele mundo, o talento foi uma medida monetária em peso. No Velho Testamento, de ouro. 26 quilos, nivelando por baixo, de ouro. Vezes 10.000, significa 260.000, até 360.000 quilos de ouro. Mas o que seria isso hoje? Bom, eu fiz hoje mesmo a cotação do ouro, porque lá em casa eu só tenho 23 quilos separados lá para a minha aposentadoria. Hoje, ouro está sendo cotado, eu só coloquei nessa primeira parte em reais e dólares, tá bom? Mas se você tem cartão maquininha, você pode pegar em ien também no final do culto. 154 reais grama para o ouro. 1 quilo de ouro, 140 mil, desculpa, não mudei isso aqui, 150 mil reais, 1 quilo. Mas quanto seria 10.000 talentos, 260.000 quilos, vezes 150 mil reais quilo? Você sabe quanto esse sujeito deveria se fosse hoje? Tchan, 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 tchan. 40 bilhões de reais. Se fosse em dólar hoje, 3,73 o dólar, seria 10,73 bilhões de dólares. Mas o que é isso? Para você pagar uma dívida de 40 bilhões, sem correção monetária, sem juros,
você teria que pagar todo um salário. Se você ganhasse 10 mil reais mês, no Brasil é grande salário, talvez aqui, talvez mediano, $2.068 ou 290, de 250 a 300 mil ienes. Você sabe quanto tempo para pagar essa dívida? $333 mil anos. O que Jesus está ensinando? Nosso pecado cria uma dívida impossível de pagar. Eu não consigo pagar isso. Eu sou vítima, sim, de muitas coisas, de muitas pessoas, mas eu vitimizei a Deus nesse sentido. O meu pecado não é tanto quanto os outros. Acima de tudo, é contra meu Deus. Pecado cria uma dívida impagável diante de Deus. Então esse texto nos mostra expostos, miseráveis, sujos, desesperados. E é isso que acontece. O devedor nos versículos 25 e 26. Olhem no texto bíblico. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar? Claro que não. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, a família paga o preço da dívida do pai. E tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga como? Quando? Uma eternidade é pouco para pagar essa dívida. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sei paciente comigo, e tudo te pagarei." O fato é que essas palavras são como música aos ouvidos do Rei, nosso Deus. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-me. Tenha compaixão, Senhor, e de alguma forma nós não entendemos. Quando o pecador, devedor, reconhece que Deus é a única fonte de perdão, quando nós nos ajoelhamos diante dele, clamamos por clemência: "Ó Deus, tenha misericórdia de mim", de alguma forma ele é exaltado, nós somos diminuídos, mesmo que ele acrescentou aquela frase maldita: "Tudo eu pagarei de volta." Mentira, está louco. Ele não entende tamanha dívida que ele tem. Assim como eu, quando tinha 7 anos de idade. Diante do desafio de uma professora de escola bíblica dominical, mostrou-me o meu pecado, mostrou a graça de Deus, a obra final de Jesus, na cruz do Calvário, a ressurreição ao 3º dia. Eu fiquei uma semana refletindo. Eu voltei no domingo seguinte e falei: "Tia Beth, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador." Foi aquele dia que eu nasci de novo e eu fui convertido. Não tinha a mínima ideia da minha dívida. Não fazia ideia de tudo que eu faria e ainda farei contra o meu Deus. Esse sujeito não imagina, mas não importa, porque o Rei é gracioso além da compreensão. Olha o versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, a palavra, ele se comoveu, mandou-o embora. Talvez a frase mais bonita em todo o texto: "E perdoou-lhe a dívida." No final do texto, o rei vai dizer: "Servo malvado, não te perdoei porque me pediu." Esse é o Evangelho? É cair sobre o abismo da nossa dívida, do pagamento dela, do inferno, somente na misericórdia e clemência de Deus, através de Jesus, e nós nascemos de novo. Que rei faria isso? A custo próprio? Será lesado? Só Deus. É nessa hora que nós esperaríamos uma mudança em toda a história.
mudança de atitude. Mas não é isso que encontramos. Versículos 28 a 31. Saindo. E aqui é talvez a palavra mais triste em todo o texto. Porém. Saindo, porém, aquele servo, o mesmo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, notem as palavras, iguais quase, que ele fala: sei paciente comigo e te pagarei. Ele até tira a palavra tudo. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Irmãos, imagina o cenário. O sujeito sai da presença do seu rei, do Banco Santander. Ele tinha uma dívida de 10 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais. E o banco falou: você está perdoado, não tem que pagar um tostão. Ele sai voando, convidando: pastor, churrasco na minha casa. Pastor Carlos paga tudo. Mas lembra do pastor Carlos. Aquele senhor, ele me deve. Ninguém perdoa 40 bilhões. Veja que amanhã o rei me chama de volta. Mudou de ideia, tira de volta, eu vou me preparar. Ninguém perdoa, ninguém é tão bom, ninguém é tão gracioso. Você me deve, me paga agora. Paga o quê? 100 denários. Denário foi salário de um soldado, classe média, mais ou menos, um dia de trabalho. Notem que a soma não é insignificante. Jesus não fala: deixa de lado, você foi abusada na infância, o que é isso? Teu marido está viciado em pornografia, não te procura há muito tempo, deixa para lado. Não, é sério. Se fosse hoje, eu calculei mais ou menos 10 mil ienes dia, salário razoável. Você de 1 milhão de ienes. Se você me deve esse valor, 100 dias de trabalho, de esforço, de suor, eu vou atrás. A não ser que o banco acabou de anular toda a dívida do meu carro, toda a dívida da minha casa, toda a dívida da minha fábrica, toda a dívida do resto da minha vida. Nesse caso é festa, é perdão. Jesus não minimiza, nós somos vítimas, mas nós somos perdoados. Nós não temos a escolha de não perdoar. Se eu não compreender, irmãos, o tamanho da minha dívida diante do rei, se eu não viver na esfera da maldade do meu coração ainda hoje, eu sempre vou superestimar o que você me deve, como você me machucou. Mas se eu viver ciente desse coração malvado, fábrica de ídolos, traidor do meu Deus, como não te perdoar? É impossível. Eu vou sempre superestimar a dívida dos meus devedores e ser relutante em oferecer perdão a você. Aqui é a lição final. Grande graça recebida significa grande graciosidade exibida. Somente os perdoados em Cristo Jesus terão o poder espiritual, a plenitude do Espírito, de perdoar uns aos outros. É uma manifestação que você nasceu de novo. É sobrenatural. Perdoar é mesmo divino. Esqueça dessa ideia de perdoar e esquecer. As Escrituras não ensinam isso. Quando Deus fala que Ele esquece do nosso pecado, a ideia não é que Deus de repente deixa de ser onisciente, todo conhecedor. Claro que Ele sabe.
Mas a ideia, ele recusa nos tratar segundo o nosso pecado por causa do seu Filho Jesus. E esse é o nosso desafio em família. A conclusão dessa história é preocupante. Olha os últimos versículos e nós vamos terminar. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ele nunca nega o perdão, foi perdoado mesmo. O rei não é chato para pegar de volta e esconder. Agora você mudou de ideia, eu vou mudar de ideia também. Ele diz no versículo 33, não devias tu igualmente, do jeito que eu fiz, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Notem essas palavras, não devias tu, não tinhas tu o dever, a dívida. Qual é a dívida dos perdoados? Não é pagar por todos os seus pecados através de atos religiosos e esmola. Não, a dívida dos perdoados é perdoar. Diante disso, se eu recusar perdoar, é possível que eu nunca realmente abracei o perdão. O rei falou, mas eu estou desconfiando. Ninguém faz isso, eu vou me prevenir, eu vou trabalhar, eu vou cobrar. Mas notem como ele termina. Uma outra possibilidade nesse texto, versículo 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, é a palavra obsoleta, antiga, que significa torturadores. Entregou aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Como? Nunca. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se eu recusar perdoar, eu mesmo pagarei o preço de uma vida de tortura até pagar a minha dívida. Qual é a dívida? Trabalhar mais esmolas? Não. Perdoar. Eu mesmo ficarei preso, torturado, até pagar toda a dívida. Qual é a dívida? Perdoar, pastor Carlos. 100 denários, 50 denários, 2 denários, 30 denários, 1 denário. Perdoado, perdoado, perdoado. E eu me liberto da tortura. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Pode bem ser que por causa de Jesus você já perdoou, e muito, pessoas que te machucaram. Graças a Deus por isso. Não precisa desenterrar tudo isso. É só lembrar, está debaixo do sangue. Acabou. Mas pode bem ser que alguns, e talvez nem poucos, entraram aqui lembrando, puxa vida, eu machuquei meu irmão. Eu estou diante do altar e Papai do Céu não quer bugigangas religiosas, Ele quer que eu acerte com meu marido, com meu filho, com meu pai, com meu colega, com alguém da igreja. E diante de Deus, eu preciso resolver isso. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar assim que terminar esse culto, chegar em casa, eu vou sentar com meu marido, eu vou pedir perdão. Não desculpas, perdão. Pode ser que o Espírito trouxe à sua mente alguém que você precisa perdoar. Nem falar com ele. Você nunca fez isso de verdade. E muito te machucou. E diante de Deus, por causa do perdão que já recebeu, você precisa perdoar. E pode ser que alguém se adentrou nesse lugar e nunca tinha entendido o perdão que Deus nos oferece em Cristo. E seu coração foi movido. Eu posso ser perdoado de tudo que eu já fiz. E eu
quero abraçar, eu quero clamar por clemência, por perdão do Rei, pelos méritos do seu Filho. E nesta noite, onde você está sentado, você pode em seu coração colocar sua fé em Cristo Jesus e somente Jesus. Eu quero que todos fechem seus olhos aqui. Eu creio que a pregação da palavra de Deus exige respostas da nossa parte. Eu não vou pedir para ninguém chegar aqui, mas eu vou pedir, se você se sentir à vontade, para ser incluído na oração final. Eu vou mencionar esses 3 casos. E se você se identificar com todos, você levante a mão abaixo, na hora. E esse gesto agora, nós vamos incluir você numa oração por coragem, para pedir perdão, perdoar ou abraçar Jesus. Alguém aqui que a palavra de Deus, o Espírito de Deus tem mexido no seu coração e você sabe, você precisa procurar alguém, da família, da igreja, fora, e pedir perdão. Se esse é o seu caso, agora, sem demora, levante a sua mão e abaixe. Eu vou incluir. Sim. Eu preciso pedir perdão. Pastor, ore por mim, porque eu preciso de coragem. Não vai ser fácil, não. Mas alguém, rapidamente, eu preciso pedir perdão de alguém. Segundo lugar, eu reconheço que eu tenho guardado mágoas e eu preciso perdoar dentro do meu coração, porque eu sou um perdoado. Pastor, ore por mim, porque eu quero me livrar disso, eu quero perdoar essa pessoa que tanto me machucou. Rapidamente, levante a sua mão abaixo. Sim. Mas alguém, esse gesto, para Deus entender e ver a sinceridade do seu coração. Mais alguém, eu preciso perdoar de coração, ok? Sim. Ok? Será que tem alguém aqui nesta noite, talvez convidado por alguém, talvez até frequente em algum trabalho evangélico e de alguma forma a palavra de Deus falou ao seu coração e você percebe, eu nunca abracei de verdade o perdão oferecido pelos méritos de Jesus. E nesta noite, um gesto que não é um gesto que te salva, mas sim o que você crê em seu coração, você diz, eu quero abraçar Jesus, o pagamento dele na cruz como o perdão do meu pecado. Sua morte, a minha morte, é o pecado, sua ressurreição, a prova de que meus pecados foram perdoados. Se esse é o seu caso, você quer nesta noite dizer, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador, levante a sua mão onde você está também. E nós vamos terminar agora. Sim. Que Deus abençoe. Mais alguém? Nós vamos orar agora. Ó Deus, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo teu Espírito que aplica a tua verdade às nossas vidas. Nesse momento eu clamo a ti, Senhor, pela coragem para alguns dos meus irmãos aqui nesta noite, que precisam acertar alguma coisa na sua vida, pedindo perdão de alguém da família, da igreja, um conhecido. Ó Senhor, capacite-os para realmente cumprir esses votos. Eu peço por todos que ainda precisam perdoar de coração algo que tem machucado profundamente as suas vidas, entendendo que é sobrenatural, Senhor, e talvez tenha que repetir dentro dos seus corações as verdades do Evangelho, das boas novas do nosso perdão em Cristo. Ó Senhor, abençoe esses irmãos para poder perdoar de coração pelos méritos de Jesus. E por esses que se manifestaram nesta noite, Senhor, desejando abraçar o perdão de Cristo Jesus, para nunca mais sofrer a condenação dos seus pecados. Eu peço que o Senhor trabalhe em seus corações, para que o Evangelho de Jesus seja arraigado, que entendam que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele ressuscitou ao 3º dia para mostrar que tudo foi perdoado, e que todos que se encontram nele não serão condenados eternamente. Obrigado por esta noite, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Passei um pouco o que eu queria, mas pastor, não sei se tem alguns instantes, se alguém tem alguma pergunta sobre a mensagem. Ontem à noite,
abri num outro lugar e a primeira pergunta foi sobre a política brasileira, se Bolsonaro iria ganhar, o Lula, o que seria. Eu prefiro não responder sobre a política brasileira, mas se tem outra pergunta sobre a Bíblia, sobre família, sinta-se à vontade, tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber? Eu sempre prefiro passar para a segunda pergunta, porque a primeira nunca ninguém faz. Então, vamos para a segunda pergunta. Alguma coisa, não vou prolongar demais. Dou-lhe uma. Zerou. Dou-lhe uma. Pessoal, talvez dá um minuto para eles pensarem. Irmãos, nós temos alguns livros escritos. Não trouxemos, nós não somos vendedores de livro, nós divulgamos, porque nós cremos no que temos colocado à luz da palavra de Deus, e tudo, quando nós vendemos os livros, são para propósitos missionários. Pastor Carlos tem a Livraria Fiel, que tem às vezes possibilidade de trazer e vai abrir, informando as igrejas como fazer isso. Se tem algum título que você está interessado, pode falar com ele, ele consegue. Mas a minha esposa vai explicar só para vocês tomarem conhecimento, e no final eu vou apresentar um site também que pode ajudar você nesta área de família. Esses primeiros 3 livros são cadernos de estudos bíblicos para grupos pequenos de casais. São 15 lições em cada caderno. E é um estudo dirigido, não é algo que você tem que estudar primeiro para apresentar, é algo que lê junto, tem as perguntas, a resposta está embutida, tem um artigo no final de cada lição, recapitulando tudo que esteve ali. E então são 3 cadernos. O primeiro é sobre o relacionamento conjugal, é o casamento, por que Deus fez o casamento, qual a importância disso. Então entra em todo o propósito do casamento, depois em áreas práticas como o papel do marido, o papel da esposa, comunicação, finanças, sexualidade, tudo isso no primeiro caderno. O segundo é sobre criação de filhos e como alcançar o coração do nosso filho. E o terceiro é sobre as crises, as tempestades, as dificuldades que todos nós enfrentamos e como Deus quer trabalhar a minha vida e me ajudar a crescer. O Legado dos Avós é um livro que Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos. A sogra? Então, gênio escrevendo com a sogra. E esse livro tem 13 capítulos falando daquilo que nós deveríamos repassar para outra geração. E daí tem 101 ideias bem criativas de como uma avó e um avô podem fazer isso na vida dos netos. Temos 2 livros sobre namoro e noivado, não que eu sempre quis, mas que Deus sempre quis. Aí pegando a seriedade do relacionamento conjugal e como já no namoro construir um alicerce sólido, já tentando preparar para um casamento que vai glorificar a Deus. Mapa do Tesouro é um livro devocional tirado do livro de Provérbios. São 32 assuntos que o pai em Provérbios ensina para o filho, então tem 4 leituras sobre cada um desses assuntos. Temos 5 livros de ideias criativas para a família, para culto doméstico, grupos pequenos, mulheres, professores. O Homem Nota 10 é um livro usado para discipulado de homens, pode ser um grupo pequeno ou 1 a 1, pega todas as qualidades do homem líder na igreja, em 2 Timóteo e Tito, e tem um capítulo sobre cada uma dessas qualidades. E um outro livro que não é nosso, mas de uma colega nossa lá no seminário, que é Deus e Minhas Responsabilidades, usado para fazer discipulado com mulheres. Aí 3 livros pequenos, 101 ideias de como paparicar sua esposa e paparicar seu marido, são versículos e uma sugestão criativa de como colocar esse versículo em prática. E a mesma coisa para educar seus filhos, todos os versículos que têm a ver com criação de filhos e uma explicação e sugestão de como praticar. Muito bom. Última coisa, temos um site, Palavra e Família,
onde tem vários artigos. O site é bem desatualizado, mas o que se atualiza tem um programa de rádio no Brasil, em 3 emissoras, mas com grupo sediado nos Estados Unidos, chamado BBN. E cada fim de semana vai ao ar mais um programa sobre a família, exposições bíblicas de Gênesis e Apocalipse, todos os textos que tratam da família. Logo será um programa diário, mas depois de ir ao ar, encontram-se no site Palavra e Família, numa seção de mensagens MP3, e você pode pegar de graça centenas de mensagens de 18 minutos sobre o que a Bíblia diz sobre a família. Então, interessados podem procurar palavrafamilia.org.br e descobrir as mensagens de rádio. Pastor, muito obrigado pela possibilidade de estar. Obrigado a vocês que vieram, talvez de longe, de várias igrejas aqui. E eu acho que eu entrego para o pastor, ou eu não sei para quem, que vai terminar aqui, que acabou. Cara, nós já temos 2 horas de estrada ainda, pastor, né?